A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de uma pergunta que assusta: por que ela não nasce lá fora? Ela nasce bem perto do altar, bem perto da fé, bem perto da boca de quem sabe citar versículo. E se alguém usar a Bíblia para te afastar de Deus em vez de te aproximar dele? E se a voz que te tenta não vier negando a palavra, mas venha vestida de palavra? Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, o diabo não chega discutindo se a Escritura existe. Ele chega citando a Escritura. E isso muda tudo, porque muita gente não cai por falta de texto bíblico, muita gente cai por falta de discernimento, por não perceber quando um versículo é arrancado do coração do Pai, por não notar quando a letra é usada sem reverência, sem contexto, sem obediência. Então fica comigo até o fim, porque a pergunta não é só porque o diabo cita a Bíblia. A pergunta é: como Jesus responde, e como você permanece firme quando a mentira vem com aparência de verdade? Em Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção nisso. O deserto não está fora do controle de Deus. O filho não está perdido. O filho não está abandonado. O filho está em obediência. Isso já quebra a lógica da nossa carne, porque nós pensamos que toda prova significa distância de Deus. Mas aqui, em Mateus 4:1, a prova acontece debaixo da condução do Espírito. Jesus caminha onde o Pai permite. Jesus pisa onde o Pai sabe. Jesus entra no lugar seco sem deixar de ser o Filho amado. E antes de o deserto apertar o corpo, existe uma voz fresca na memória. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, o céu se abre sobre Jesus no Jordão e o Pai declara: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Essa frase ainda ecoa por dentro. Ela não some. Ela pulsa. Ela aquece. Ela sustenta. Porque a guerra em Mateus 4 não começa com fome apenas. A guerra começa logo depois de uma afirmação de identidade. O inferno sempre tenta tocar aquilo que Deus acabou de afirmar. Se o Pai diz filho amado, o tentador diz se és filho. Se o Pai sela, o diabo sugere dúvida. Se o Pai firma, o diabo pressiona. Jesus segue. 40 dias. 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 2. O texto diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é uma fome leve. Não é um incômodo discreto. É fome que repuxa o ventre, seca a boca, enfraquece as pernas, pesa nas pálpebras e faz o corpo inteiro pedir alívio. O estômago parece se contrair por dentro. A língua fica espessa. O peito sobe mais devagar. O corpo humano verdadeiro do filho sente o limite da carne. E é exatamente aí que o tentador se aproxima. Mateus capítulo 4, versículo 3. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Percebe a violência escondida nessa frase? Não é só sobre comida. Não é só sobre pão. É sobre identidade e autonomia. É como se a serpente antiga sussurrasse de novo: agora no deserto, use o que você é sem esperar o Pai. Prove agora. Resolva agora. Satisfaça agora. As pedras estão ali. A necessidade é real. A capacidade de Jesus é real. A dor da fome é real. E por isso essa tentação não é caricata. Ela é precisa. O diabo não oferece algo absurdo. Ele oferece uma saída aparentemente simples para uma necessidade legítima.
E é assim que muita tentação funciona. Ela pega algo legítimo e empurra para um caminho ilegítimo. Ela usa uma necessidade verdadeira para tentar produzir uma resposta fora do tempo de Deus. Eu imagino o silêncio pesado entre a fala do tentador e a resposta do filho. O corpo clama por alimento. A carne sente o desgaste. O deserto não aplaude. Não há multidão olhando. Não há discípulos por perto. Não há pão assando. Só a proposta. Só a pressão. Só a possibilidade de usar poder sem consulta, glória sem submissão, provisão sem dependência. Mas Jesus não corre para resolver a dor antes de ouvir a vontade do Pai. Ele responde em Mateus capítulo 4, versículo 4, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe a resposta. Jesus não diz que pão é mau. Ele não despreza o corpo. Ele não finge que fome não existe. Ele faz algo mais profundo. Ele coloca o pão no lugar certo. Ele afirma que a vida humana não se sustenta apenas pelo que entra pela boca, mas pelo que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio 8:3, Moisés relembra Israel no deserto: Deus deixou vocês passarem fome e depois os sustentou com maná para ensinar que o homem não vive só de pão. Então Jesus não tira um versículo do nada. Ele entra na história de Israel e a cumpre em obediência perfeita. Onde Israel murmurou no deserto, o filho permanece fiel no deserto. Onde o povo viu necessidade e duvidou do coração de Deus, Jesus vê necessidade e continua confiando. E aqui já existe um primeiro desmascaramento do nosso tempo. Quantas vezes a nossa alma escuta: se Deus te ama, você não pode esperar. Se você tem necessidade, você tem permissão. Se dói, qualquer porta serve. Mas em Mateus 4:4, Jesus mostra que necessidade não autoriza desobediência. Carência não concede licença para sair do ritmo do Pai. Há um tipo de pressa que parece prudência, mas é incredulidade. Há um tipo de solução que parece bênção, mas é independência disfarçada. Só que a batalha não termina. O diabo percebe que Jesus não vai responder como um filho inseguro. Então ele muda a estratégia. Se não consegue seduzir pela necessidade, tenta confundir pela religião. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, o diabo leva Jesus à cidade santa e o coloca na parte mais alta do templo. Agora a pressão muda de forma. Não é mais pedra virando pão. Agora é altura, exposição, aparente espiritualidade. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele diz: se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele está citando Salmos 91, versículos 11 e 12. Agora a pergunta fica mais séria. Por que enquanto muita gente conseguiria perceber o perigo de transformar pedra em pão por conta própria, nem todo mundo percebe o veneno de uma sugestão apoiada em texto sagrado? O diabo cita a Bíblia. O diabo fala de anjos. O diabo fala de proteção. O diabo fala de promessa. A mentira agora não vem vestida de rebeldia aberta. Ela vem com aparência de fé ousada. Ela vem com perfume de espiritualidade. Parece confiança em Deus, mas é uma tentativa de manipular Deus. Parece coragem, mas é presunção. Parece fé, mas é vaidade religiosa. Pensa na tensão dessa cena.
O pináculo é alto. A queda é mortal aos olhos humanos. A proposta é sedutora porque encosta no orgulho espiritual, mostra quem você é, demonstra publicamente. Obriga o céu a agir. Faz o Pai te sustentar diante de todos. Transforma a promessa em espetáculo. E isso não desaparece no primeiro século. Isso continua entre nós. Quantas vozes hoje dizem, se Deus prometeu, então se lance. Se você crê, não precisa discernir. Se você tem uma palavra, não precisa obedecer ao processo. Se a promessa existe, qualquer atitude radical é legítima. Mas a Escritura nunca autoriza um filho a testar o coração do pai. Jesus responde em Mateus capítulo 4, versículo 7, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E aqui está uma das chaves mais poderosas de toda essa passagem. Jesus interpreta a Escritura com a própria Escritura. Ele não aceita um texto isolado sendo usado contra a intenção de Deus revelada em toda a palavra. O tentador usa um salmo de proteção. Jesus responde com um mandamento que impede a presunção. O tentador recorta uma promessa. Jesus restaura o contexto da aliança. O tentador tenta transformar confiança em teste. Jesus distingue fé de provocação. Percebe o padrão? O diabo não chega dizendo abandone a Bíblia. O diabo chega dizendo, na prática, use a Bíblia do meu jeito. Ele não nega o Salmo 91. Ele o distorce. Ele o desloca. Ele pega uma promessa feita para encorajar confiança em meio à obediência e tenta transformá-la em autorização para um salto orgulhoso. E isso acontece hoje quando alguém pega um versículo de prosperidade e o usa para santificar ganância. Quando alguém pega um versículo sobre graça e o usa para desculpar pecado. Quando alguém pega um versículo sobre autoridade e o usa para esmagar pessoas. Nem toda frase bíblica na boca de alguém é a voz de Deus. Mas a tentação avança mais fundo. Quando o tentador não consegue pelo corpo e não consegue pelo espetáculo religioso, ele vai direto ao centro do governo do coração. Em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, ele leva Jesus a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E então oferece, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Agora não existe mais sutileza elegante. Agora a raiz aparece. Agora a essência da tentação fica exposta. A disputa final não é por pão. Não é por proteção. É por adoração. Aqui a oferta é terrível exatamente porque toca uma verdade futura. Os reinos pertencem ao Filho por direito. O governo está no destino messiânico. A glória virá. O nome acima de todo nome virá. Mas Satanás oferece um atalho. Ele oferece coroa sem cruz, reino sem sofrimento. Exaltação sem obediência. Glória sem Gólgota. Você pode ter o fim sem passar pelo caminho do Pai. Essa é a essência do engano. E quantas vezes o nosso coração é seduzido pela mesma proposta? Resultados sem quebrantamento. Influência sem santidade. Visibilidade sem caráter. Unção sem secreto. Eu consigo quase ouvir o peso desse instante. O tentador fala como quem quer comprar o inegociável. A oferta é grande aos olhos do mundo. O brilho dos reinos cintila. O esplendor impressiona. A carne humana sentiria a atração do poder imediato. Mas em Jesus não há rachadura moral para essa voz se alojar.
Nele não há idolatria escondida. Nele não há ambição separada do Pai. Então a resposta vem com autoridade reta, sem hesitação, sem negociação. Mateus capítulo 4, versículo 10, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. A guerra termina onde sempre começou. Quem será adorado? Porque o maior problema do ser humano nunca é apenas comportamento. É a adoração. O que governa seu amor? O que orienta suas escolhas? O que você não quer perder de jeito nenhum? O que você aceita desobedecer para conquistar? Jesus mostra que a fidelidade verdadeira não se resume a saber texto decorado. Fidelidade verdadeira é ter um coração inteiro diante de Deus. Ele não usa a palavra como amuleto. Ele responde como filho obediente, completamente alinhado com a vontade do Pai. E então Mateus capítulo 4, versículo 11, declara, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Isso é poderoso. O filho não força pão antes da hora, e o pai o sustenta no tempo certo. O filho não se lança para obrigar intervenção, e ainda assim o céu o serve. O filho não adora para ganhar reinos por atalho, e ainda assim receberá o nome sobre todo nome no caminho da obediência. O pai não falha em sustentar. O pai sustenta no tempo certo. Mas para entender a profundidade dessa vitória, eu preciso te levar para trás, porque o deserto de Mateus 4 conversa com outros desertos da Bíblia. O que está acontecendo aqui não é um episódio isolado. É uma batalha que ecoa uma história antiga. E essa história começa quando um povo inteiro também atravessa secura, medo, fome e confusão, ouvindo promessas, mas lutando para confiar. Em Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3, a comunidade de Israel murmura contra Moisés e Arão no deserto. Eles dizem, em essência, quem dera tivéssemos morrido no Egito, onde havia panelas de carne e pão à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto para matar de fome toda esta multidão. Olha a cena. O povo acabou de ver o mar se abrir. O povo acabou de cantar livramento. O povo acabou de atravessar o impossível. Mas agora a barriga aperta e a memória começa a mentir. Quando a fome chega, o Egito começa a parecer menos cruel na imaginação deles. As correntes somem da lembrança, e o pão vira argumento. Os rostos estão tensos. As vozes se levantam em blocos. Alguém segura o braço de um filho magro. Outro aponta o dedo. Outro repete o que ouviu de outro. A murmuração corre como fogo em capim seco. Para isso saímos? Para morrer aqui? Deus nos trouxe para nos quebrar. Moisés escuta o peso daquela massa de ansiedade. Ele sente a liderança pressionada por uma necessidade real e por uma interpretação falsa do coração de Deus. A fome é real. O medo é real. Mas a conclusão deles é perversa. O Senhor nos trouxe para destruir. E quantas vezes a nossa alma faz o mesmo? Quando a provisão atrasa, nós já interpretamos a bondade de Deus. Em vez de lembrar o que Ele já fez, nós começamos a suspeitar do que Ele é. Então o Senhor responde. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus diz a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Não é bonito isso? O povo murmura, e Deus responde com teste e misericórdia. O maná não cai apenas para matar a fome.
O maná cai para revelar o coração. Deus diz que o povo sairá para recolher a porção de cada dia, para ver se anda ou não segundo a sua lei. Ou seja, a provisão vem junto com a escola da dependência. Na manhã seguinte, o povo acorda e vê algo fino, parecido com flocos, delicado sobre o chão. Êxodo capítulo 16, versículo 15. Eles olham e perguntam: que é isto? Por que não o reconhecem? O céu provê de um jeito que eles não controlam, não produzem, não armazenam livremente, não dominam. Cada família precisa recolher o suficiente para o dia. Quem tenta segurar além do tempo indicado vê o excesso apodrecer. Deus sustenta, mas sustenta de maneira que obriga o coração a voltar a Ele de novo e de novo. Agora volta para Jesus no deserto. Em Deuteronômio 8:3, que Jesus cita em Mateus 4:4, Moisés interpreta essa experiência do maná. Deus humilhou, deixou ter fome e alimentou com maná para ensinar dependência da palavra. Então, quando Jesus responde ao tentador, ele está dizendo, em essência, eu conheço a história. Eu sei o que o Pai faz no deserto. Eu não vou chamar de abandono aquilo que é treinamento santo. Eu não vou usar meu poder para escapar da confiança. Israel sente fome e acusa Deus. O filho sente fome e confia em Deus. Israel quer pão a qualquer custo. O filho recusa pão fora da vontade do pai. Israel transforma a necessidade em murmuração. O filho transforma a necessidade em obediência. É por isso que a vitória de Jesus não é só um exemplo moral bonito. É a fidelidade do verdadeiro Israel, do Filho perfeito, obedecendo onde os outros falham. E a Bíblia ainda nos leva a outra cena, porque o erro de usar a promessa para testar Deus também já havia aparecido antes. Em Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7, o povo acampa em Refidim, e não há água para beber. A sede aperta a garganta, racha os lábios, irrita os ânimos e acelera o desespero. Crianças choram. Animais enfraquecem. A comunidade começa a ferver de novo. Eles discutem com Moisés e dizem, dê-nos água para beber. Moisés responde, por que vocês discutem comigo? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo avança na acusação. Êxodo 17, versículo 3. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Percebe como a lógica se repete? Necessidade real, interpretação errada. Carência no corpo, suspeita no coração. Eles não dizem apenas, estamos com sede. Eles dizem, na prática, Deus nos abandonou, Deus nos enganou, Deus nos atraiu para destruir. Moisés clama ao Senhor porque a multidão está pronta para apedrejá-lo. O peso da liderança treme na garganta dele. O medo não é abstrato. Pedras existem. Braços fortes existem. Ira coletiva existe. Então Deus manda Moisés passar adiante do povo, levar consigo algumas autoridades de Israel e a vara com que feriu o Nilo. Êxodo 17, versículo 6. O Senhor diz, eu estarei à sua frente junto à rocha, no monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés obedece. A vara desce. A pedra responde. Água rompe. O que estava seco jorra. O que parecia pedra fechada se abre em sustento. E o lugar recebe dois nomes, Massá e Meribá. Êxodo 17, versículo 7.
Massá por causa da tentação, da prova, Meribá por causa da discussão. Porque ali os israelitas discutiram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Agora entende por que Jesus cita Deuteronômio 6,16 em Mateus 4,7? Quando o diabo usa Salmos 91 para sugerir um salto do templo, Jesus reconhece o mesmo espírito de Massá. Não é fé. É teste. Não é confiança. É exigência. Não é entrega. É provocação. Jesus se recusa a repetir o pecado de Israel. Ele não vai saltar para arrancar do Pai uma prova pública. Ele não vai performar espiritualidade para validar sua identidade. Ele não vai transformar promessa em palco. Porque o filho não precisa fabricar um sinal quando já descansa na voz do Pai. E aqui existe uma palavra cortante para nós. Nem toda ousadia espiritual é fé. Às vezes é só ego vestido de linguagem bíblica. Às vezes a pessoa diz: eu vou me lançar porque Deus prometeu, mas o coração real dela está dizendo: eu quero que Deus me responda do meu jeito, na minha hora, diante das pessoas. E ainda mais fundo nessa trama. O último ataque em Mateus 4, a oferta dos reinos em troca de adoração, ecoa outra ferida antiga de Israel, o coração inclinado à idolatria. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que Jesus cita em Mateus 4:10, Moisés está advertindo o povo às portas da terra prometida. Eles estão prestes a entrar em uma terra boa, com casas que não construíram, poços que não cavaram, vinhas que não plantaram. E exatamente aí mora o perigo. Não é só a escassez que testa. A abundância também testa. Quando a mão enche, o coração pode se dividir. Quando os olhos veem possibilidades, os altares falsos parecem úteis. Moisés insiste: tema o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Porque a pergunta da aliança sempre foi exclusiva. Quem ocupa o centro? Quem recebe o culto? Quem define o bem, o mal, o caminho, o desejo, a esperança? Então, quando Satanás oferece os reinos do mundo mediante adoração, ele não está inventando um jogo novo. Ele está propondo a velha troca: vantagem em vez de fidelidade, ganho imediato em vez de aliança, poder em vez de presença. Jesus corta isso na raiz. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E se isso já fosse suficiente, a Escritura ainda nos abre outra janela no Novo Testamento para que o espectador não pense que Mateus 4 é apenas uma demonstração distante da força de Jesus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra declara que nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso significa que quando Jesus sente fome no deserto, ele não está encenando algo de mentira. Quando a pressão aperta, ele não está representando sem sentir. Ele entra na arena da tentação como verdadeiro homem, e vence onde nós cedemos. E é exatamente por isso que ele pode não só nos inspirar, mas nos salvar e socorrer. Deixa eu aprofundar isso mais um pouco, porque aqui o coração precisa tremer com reverência. Se Jesus apenas decorasse versículos para rebater Satanás, nós poderíamos concluir que a solução final é acumular frases e atirá-las como fórmulas. Mas o texto mostra algo muito maior. Jesus responde de dentro de uma identidade recebida, de uma comunhão viva com o Pai e de uma submissão plena à vontade divina. A palavra na boca de Jesus não é truque. É verdade encarnada. É aliança viva. É obediência respirando.
Ele não usa a Escritura para conseguir o que quer. Ele se submete à Escritura porque quer o que o Pai quer. Esse é o ponto que desmonta muito engano moderno. Há gente que sabe citar textos sobre vitória, mas não quer morrer para o próprio ego. Há gente que fala de promessa, mas despreza arrependimento. Há gente que fala de portas abertas, mas rejeita o senhorio de Cristo. Há gente que usa a Bíblia para confirmar seus impulsos, em vez de deixar a Bíblia crucificar seus impulsos. E aí o versículo, mesmo sendo verdadeiro, é usado de forma mentirosa. Por isso a pergunta do vídeo volta com mais força agora. Por que o diabo citou a Bíblia? Porque ele sabe que texto sem contexto pode ser arma de confusão. Porque ele sabe que gente apressada se impressiona com linguagem sagrada. Porque ele sabe que o orgulho religioso adora uma promessa sem cruz, uma proteção sem submissão, um reino sem adoração exclusiva. E porque ele sabe que uma meia-verdade costuma ser mais sedutora do que uma mentira descarada. Mas há outra camada que precisa ser vista. Em Mateus 4, 3 e 6, o tentador repete: "Se és o Filho de Deus." Esse "se" é veneno. O Pai já falou no Jordão. O céu já declarou. A identidade já foi pronunciada. Mas o diabo quer empurrar Jesus para provar no deserto o que já foi definido no amor do Pai. Ele quer que Jesus haja a partir da insegurança, não a partir da confiança. E não é assim conosco também? Se Deus te ama, por que ainda não aconteceu? Se você é chamado, por que está no anonimato? Se você é filho, por que sente fome? Se a promessa é real, por que o deserto continua? Só que a vitória começa antes do confronto visível. A vitória começa quando o coração se ancora no que Deus disse, sem exigir provas extras para obedecer. Jesus não tenta se tornar filho vencendo a tentação. Jesus vence a tentação porque já é o Filho amado. Essa ordem muda a vida. Em Cristo, você não luta para ser amado. Você luta a partir do amor recebido. Você não jejua, ora, resiste e obedece para comprar filiação. Você faz isso porque foi alcançado pela graça do Filho perfeito. E isso ilumina os desertos de hoje. Há desertos de necessidade, quando o corpo, a casa, o bolso, a emoção e os relacionamentos parecem gritar por alívio imediato. Nesses desertos, a tentação sussurra: resolva do seu jeito. Faça o que for preciso. O importante é matar a fome. Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. A tua necessidade é real, mas tua alma morre quando troca obediência por alívio instantâneo. Há desertos de vaidade espiritual, quando a alma quer sinais, palco, validação, reconhecimento e uma experiência que force Deus a agir visivelmente. Nesses desertos, a tentação sussurra: se lance. Deus vai ter que te segurar. Mostre para todos que a promessa é sua. Mas Jesus responde: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Fé não é manipular o céu. Fé é obedecer sem teatralidade. E há desertos de ambição, quando o coração se encanta com a possibilidade de conseguir coisas boas por meios errados. Nesses desertos, a tentação diz: o resultado compensa. O atalho vale a pena. Se o fim parece glorioso, o caminho não importa. Mas Jesus responde: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Porque o diabo sempre quer cobrar adoração por trás dos atalhos que oferece.
Talvez você esteja ouvindo isso hoje com o coração cansado, e a sua luta não seja abstrata. Talvez alguém já tenha usado a Bíblia contra você. Talvez tenham jogado versículos na sua ferida sem amor, sem verdade, sem caráter de Cristo. Talvez tenham te pressionado com promessas descontextualizadas, dizendo que, se você realmente tivesse fé, já teria se lançado, já teria rompido, já teria provado alguma coisa. Talvez você esteja cansado de vozes religiosas que conhecem texto, mas não revelam o Deus do texto. Então ouça isso com toda a força da alma. Jesus não apenas vence o diabo citando a Bíblia, Jesus revela como ler a Bíblia na presença do Pai. Ele lê a palavra como filho obediente. Ele lê a palavra em harmonia com toda a história da redenção. Ele lê a palavra sem arrancá-la da aliança. Ele lê a palavra sem alimentar o ego. E quando você se aproxima das Escrituras em Cristo, você aprende a discernir a diferença entre promessa e presunção, entre provisão e independência, entre autoridade e idolatria. Você começa a perceber quando uma frase aparentemente bíblica tem o tom errado, o fruto errado, a motivação errada. Porque o Deus da Bíblia nunca contradiz o caráter do Deus da Bíblia. Ele não usa promessa para alimentar orgulho. Ele não usa graça para santificar pecado. Ele não usa poder para afastar você da cruz. Se uma interpretação te empurra para autonomia, para espetáculo, para atalhos e para um coração menos rendido, essa interpretação pode até citar versículos, mas não está respirando o Espírito de Cristo. E eu quero costurar tudo isso em um veredito espiritual claro. O diabo citou a Bíblia porque palavras sagradas podem ser sequestradas por intenções profanas. Jesus venceu porque não respondeu apenas com letras memorizadas, mas com uma obediência total ao Pai, com discernimento do contexto e com adoração indivisa. A questão central de Mateus 4 não é quem sabe mais frases. A questão central é quem permanece alinhado com a vontade de Deus. Agora vem o espelho. Essa história antiga é a sua história hoje. Toda vez que a ansiedade te diz para resolver sem consultar Deus, você está perto das pedras e do pão, em Mateus capítulo 4, versículo 3. Toda vez que o orgulho religioso quer um salto espetacular para provar algo, você está perto do pináculo e da falsa leitura de Salmos 91, em Mateus capítulo 4, versículo 6. Toda vez que um atalho brilhante pede uma pequena concessão de adoração, de pureza, de integridade, você está diante dos reinos do mundo em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10. E toda vez que sua fraqueza te faz pensar eu não vou conseguir, Hebreus capítulo 4, versículo 15, te lembra, você tem um sumo sacerdote que conhece a pressão, que venceu a tentação e que socorre os que se achegam a ele. Então o caminho de volta não é virar especialista em usar versículos como espadas sem coração. O caminho de volta é voltar para Jesus. É deixar a palavra habitar em você no contexto da presença de Deus. É permitir que a Escritura não só te console, mas te governe. É aprender a perguntar diante de cada impulso: isso honra o Pai? Isso preserva a verdade inteira? Isso nasce da confiança ou da ansiedade? Isso produz adoração ou alimenta meu ego? São perguntas santas. Elas salvam passos. Elas fecham portas erradas. Elas protegem o coração da sedução religiosa. Se você sente que caiu em alguma dessas armadilhas, não fuja de Cristo por vergonha. Corra para Cristo por causa da graça. O mesmo Jesus que resiste no deserto é o Jesus que recebe pecadores arrependidos.
O mesmo Jesus que cala o tentador é o Jesus que restaura consciências feridas. O mesmo Jesus que não se lança do pináculo é o Jesus que se entrega voluntariamente na cruz, no tempo do Pai, para salvar quem falhou no deserto da própria alma. Hoje, volte à palavra com reverência. Pegue a Bíblia e diga ao Senhor: eu não quero apenas textos para defender meus desejos. Eu quero teu coração revelado em Cristo. Eu quero discernimento. Eu quero obediência. Eu quero adorar só a ti. Faça deste ensino uma oração no seu secreto. Diga: Senhor Jesus, guarda meu coração das vozes que usam tua palavra sem teu caráter. Ensina-me a viver da tua voz, sem pressa carnal, sem presunção religiosa e sem atalhos de idolatria. Firma minha identidade no amor do Pai e faz de mim alguém rendido à tua vontade. Agora eu quero aplicar tudo isso de forma muito prática à sua vida diária. Quando chegar uma decisão urgente, não pergunte primeiro apenas se é possível. Pergunte se é obediente. Quando alguém citar um versículo para te pressionar, não olhe só para a frase. Olhe para o fruto, para o caráter, para o contexto e para Cristo. Quando seu coração quiser resolver tudo imediatamente, lembre-se de que o Pai continua sendo Pai mesmo no deserto. Quando a ansiedade mandar você provar valor, lembre-se de que em Cristo a identidade vem antes da performance. No dia a dia, isso significa desacelerar antes de aceitar atalhos. Significa orar antes de responder no impulso. Significa não chamar de fé aquilo que nasceu de orgulho ferido. Significa não usar a Bíblia como ferramenta para vencer discussões, mas como luz para obedecer a Deus. Significa também valorizar a comunhão do corpo de Cristo, inclusive aqui, nesta congregação online de fé, onde comentários, orações e testemunhos também se tornam espaço de edificação e cuidado. Deus pode usar esta comunidade digital para fortalecer discernimento, consolar corações e lembrar promessas verdadeiras no tempo certo. E se hoje você percebe que vinha alimentando uma leitura da palavra centrada em si mesmo, este é um momento santo de arrependimento. Não é condenação. É convite. O Senhor não está te chamando para longe da Escritura. Ele está te chamando de volta. A Escritura lida com temor, amor e submissão. Há cura quando a Bíblia volta a ser pão da presença de Deus, e não munição para o ego. Talvez você esteja em um deserto financeiro. Talvez em um deserto emocional. Talvez em um deserto ministerial, familiar ou espiritual. E talvez a sua alma esteja cansada de esperar. Mas ouça com fé, o deserto não cancela a voz do Pai. O deserto não destrói a identidade do Filho. O deserto não impede a provisão do céu. O deserto pode, sim, se tornar o lugar onde Deus purifica seus desejos, realinha seus amores e fortalece sua obediência. É por isso que antes de encerrarmos, eu quero orar com você. Onde você estiver agora, se puder, feche os seus olhos por um instante e concorde em fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces os desertos invisíveis, as pressões secretas, as vozes confusas, as feridas causadas por palavras religiosas sem amor e sem verdade. Eu te peço, visita agora este coração com discernimento do alto. Pai, quebra toda a confusão espiritual. Desfaz toda a mentira travestida de verdade. Cala toda a voz que tenta empurrar este filho, esta filha, para a pressa, para a presunção e para a idolatria.
Em nome de Jesus, fortalece a mente abatida, firma a identidade vacilante e reacende o amor pela tua palavra lida na luz do teu Espírito. Que haja clareza onde havia névoa. Que haja paz onde havia opressão. Que haja obediência onde havia impulsividade. Senhor Jesus, tu venceste no deserto. Tu conheces a fome, a pressão, o ataque e o peso da tentação, mas permaneceste sem pecado. Por isso, socorre agora quem está sendo tentado a negociar princípios, a aceitar atalhos, a provar valor diante de pessoas ou a testar promessas sem submissão. Livra esta vida de cair em armadilhas religiosas. Guarda este coração de interpretações tortas, de conselhos manipuladores e de espiritualidade performática. Dá coragem para dizer não ao que parece fácil, mas desagrada ao Pai. Pai amado, eu também te peço provisão. Sustenta quem está cansado. Abre portas no teu tempo. Dá pão, dá direção, dá refrigério, dá sabedoria. Mas acima de tudo, forma dentro desta vida um coração que te adore acima dos resultados, acima das respostas rápidas e acima de qualquer brilho passageiro. Que a necessidade não produza murmuração. Que a promessa não produza presunção. Que a possibilidade de ganho não produza idolatria. Que tudo seja rendido ao senhorio de Cristo. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer um convite simples e sincero. Se esta mensagem falou com você, deixe nos comentários uma resposta curta de fé, nem só de pão viverá o homem, ou só ao Senhor adorarei. Isso abençoa esta comunidade online, fortalece outros irmãos que estão lendo e ajuda este vídeo a alcançar quem também precisa de discernimento espiritual. E se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas profundas, claras e cheias de reverência pela palavra, inscreva-se no canal para caminhar conosco nos próximos estudos. E quando este vídeo terminar, siga para a próxima mensagem que vai aparecer na tela final. Há algo que pode ampliar ainda mais aquilo que Deus começou a ministrar hoje ao seu coração. Eu encerro liberando sobre a sua vida uma bênção bíblica acolhedora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o rosto dele e te dê paz, como está escrito em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Que a palavra de Deus seja vida no teu espírito, discernimento na tua mente e firmeza nos teus passos. Que Jesus Cristo, o Filho amado que venceu no deserto, fortaleça você em toda tentação, cure suas feridas espirituais e mantenha seu coração fiel até o fim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa e com todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Para quem permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida, e ela aprofunda esse discernimento com lágrimas, altar e fogo, porque há uma história em que um homem também escuta vozes religiosas, vê uma prática espiritual antiga, e precisa decidir entre aparência sagrada e obediência verdadeira. Essa história está em 1 Reis 18, quando Elias sobe ao Carmelo, e ali o problema não é falta de culto, mas culto corrompido, não é falta de altar, mas altar dividido, não é ausência de linguagem espiritual, mas presença de uma devoção adulterada. E por isso essa cena conversa tão profundamente com Mateus 4, porque novamente a questão central não é quem fala mais de Deus, mas quem realmente pertence ao Senhor. A terra estava ferida por uma secadura, e o céu parecia de bronze sobre Israel, porque, como ecoa em 1 Reis 17:1, Elias já havia dito a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes.
exceto mediante a minha palavra. Agora o chão estalava sob os pés, o capim quebrava como palha seca, os animais procuravam água entre pedras quentes, e o povo carregava no rosto aquela mistura de cansaço, superstição e medo que aparece quando o coração se afasta de Deus, mas ainda tenta conservar linguagem religiosa. Acabe vinha contaminando a nação com o culto a Baal, e esse não era um detalhe pequeno, porque Baal prometia fertilidade, chuva, colheita e segurança, oferecendo respostas rápidas para a ansiedade da terra. Parecia útil, parecia funcional, parecia pragmático para uma nação cansada, e justamente por isso era tão sedutor, porque a idolatria raramente se apresenta primeiro como negação explícita de Deus, muitas vezes ela se apresenta como uma solução complementar, como um apoio extra, como um atalho para controlar aquilo que deveria ser recebido em dependência do Senhor. Quando Elias finalmente encontra Acabe, o rei olha para ele e diz, em 1 Reis 18:17, é você, perturbador de Israel. Percebe a inversão moral, o homem que chama o povo ao arrependimento é tratado como problema, e o sistema que corrompe a adoração posa como normalidade. Elias responde em 1 Reis 18:18, não tenho perturbado Israel, mas sim você e a família do seu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins. A seca, então, não era mero acidente climático, mas denúncia espiritual, porque um povo pode manter cerimônias e ainda assim ter trocado a fonte viva por cisternas rachadas. Então Elias manda reunir Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel. Imagina a cena se formando lentamente, o monte recebendo passos, o pó subindo em redemoinhos leves, o povo chegando com olhos desconfiados, os profetas pagãos organizados em número impressionante, a estrutura do poder religioso visível e intimidadora, enquanto um único profeta do Senhor permanece ali, sem maioria, sem aplauso garantido e sem apoio institucional aparente. Elias se aproxima do povo e lança uma pergunta que corta gerações. Em 1 Reis 18:21, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o texto diz algo assustador, o povo, porém, nada respondeu. Esse silêncio é pesado, porque revela um coração paralisado, um coração que quer linguagem de aliança e ao mesmo tempo quer as vantagens dos ídolos, um coração que hesita diante da exclusividade de Deus. O problema deles não era apenas escolher o lado errado, o problema era tentar viver divididos, e coração dividido sempre acaba sendo terreno fértil para engano religioso. Elias propõe então um teste público, mas repare, não é um teste irreverente para manipular Deus, é um confronto judicial para expor o falso Deus diante da aliança quebrada do povo. Ele diz em 1 Reis 18:23, deem-nos 2 novilhos, eles escolham um para si, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo, eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas também não acenderei fogo. Em seguida ele estabelece o centro da prova, em 1 Reis 18:24, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. E o povo responde, o que você disse é bom. Os profetas de Baal começam primeiro, e aqui a narrativa fica quase sufocante, porque o engano religioso costuma ser barulhento, performático e insistente. Eles tomam um novilho, preparam um altar e invocam desde manhã até o meio-dia, dizendo, como está em 1 Reis 18:26, ó Baal, responde-nos. Mas o texto diz, nada se ouviu, ninguém respondeu. Então eles começam a dançar em volta do altar que haviam feito, numa coreografia desesperada, numa liturgia de exaustão, numa espiritualidade que depende da intensidade humana para compensar a ausência de um Deus real. Ao meio-dia Elias zomba deles,
e a ironia profética rasga a falsa solenidade daquele culto. Porque ele diz em 1 Reis 18:27, gritem mais alto, já que ele é um Deus, talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. A multidão ouve, os profetas se agitam ainda mais, e a cena fica trágica, porque quando um ídolo não responde, o adorador costuma oferecer mais de si mesmo. O texto diz em 1 Reis 18:28, então começaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Sangue escorre, pele se abre, corpos estremecem, e mesmo assim o céu continua fechado sobre aquela devoção falsa. 1 Reis 18:29 resume com um peso quase absoluto. Ao meio-dia eles ficaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Perceba como essa frase desmonta toda a ilusão. Havia rito, havia grito, havia corte, havia insistência, havia aparência espiritual, mas não havia presença. Isso ecoa tão forte para o nosso tempo, porque nem toda manifestação intensa é sinal da ação de Deus, nem todo fervor nasce da verdade, nem toda prática religiosa carrega a aprovação do Senhor. Existem altares movimentados onde Deus não responde, porque o problema não é falta de volume, o problema é a ausência de aliança. Então Elias chama o povo para perto, e essa frase é linda, em 1 Reis 18:30, aproximem-se de mim. Eles se aproximam, talvez ainda ofegantes, talvez constrangidos, talvez curiosos, e o texto diz, Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Isso é central, porque antes do fogo cair, o altar precisa ser restaurado, antes da resposta visível, a aliança precisa ser lembrada, antes da demonstração pública, existe um trabalho silencioso de reparação. E quantas vidas hoje precisam disso, não de mais espetáculo, mas de altar recomposto, não de mais frases impressionantes, mas de volta reverente ao Deus verdadeiro. Elias toma 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, seu nome será Israel, como registra 1 Reis 18:31. Cada pedra recolocada no lugar parece dizer ao povo, vocês ainda pertencem à aliança, vocês ainda foram chamados por nome, vocês ainda têm uma história com o Senhor. Com essas pedras ele reconstrói o altar em nome do Senhor, faz uma valeta ao redor, arruma a lenha, corta o novilho e o coloca sobre a lenha. Mas ainda não basta, porque Elias quer deixar claro que o que vai acontecer não poderá ser explicado por truque humano. Ele manda encher 4 jarras de água e despejá-las sobre o sacrifício e sobre a lenha, em 1 Reis 18:33 e 34, e repete, façam-no novamente, depois, façam-no pela terceira vez. A água corre pelo altar, encharca a oferta, escurece a madeira, entra na valeta até enchê-la completamente. O povo olha e entende, se houver fogo aqui, ele não nascerá de manipulação humana. Elias não está tentando facilitar a resposta divina, ele está removendo toda a possibilidade de glória para o homem, porque o verdadeiro Deus não precisa de truques para se manifestar. Chega então a hora do sacrifício da tarde, e Elias, o profeta, se aproxima e ora, em 1 Reis 18:36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Olha a beleza dessa oração, ela não pede fogo para alimentar ego, nem para produzir fama, nem para satisfazer curiosidade religiosa. Ela pede revelação da identidade de Deus, confirmação da servidão obediente do profeta e manifestação de que aquilo tudo nasceu da palavra do Senhor. Depois Elias prossegue, em 1 Reis 18:37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor,
és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Essa é uma das frases mais preciosas da cena inteira, porque mostra que o alvo final não é choque emocional, o alvo final é conversão do coração. Elias entende que o maior milagre não é fogo consumindo o novilho, o maior milagre é o Senhor fazendo um povo dividido voltar-se para ele. Então o texto explode em 1 Reis 18:38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Não foi resposta parcial, não foi um sinal ambíguo, não foi uma chama pequena negociando interpretação, o fogo consumiu tudo, até o que parecia impossível consumir. Quando todo o povo vê isso, cai prostrado e clama, em 1 Reis 18:39, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Finalmente a boca do povo sai do silêncio indeciso para uma confissão reta. Aquela mesma multidão que antes nada respondeu agora se dobra, porque quando o Senhor se revela, a neutralidade perde o ar, a hesitação perde o abrigo e o coração é chamado a um veredito. Isso aprofunda de modo poderoso o tema do seu vídeo, porque o diabo pode usar linguagem bíblica para confundir, mas o Senhor age de modo a restaurar o centro da adoração. Percebe a conexão, no Carmelo, como no deserto de Jesus, a disputa mais funda também é a adoração. Baal prometia o que a carne desejava controlar: chuva, fertilidade, produtividade, resultado imediato. Era uma religião moldada para oferecer sensação de domínio sobre a vida, e isso a tornava atraente para corações ansiosos. Assim como no deserto Satanás ofereceu pão sem espera, proteção sem submissão e reino sem cruz, no Carmelo o sistema idólatra oferecia benefício sem aliança, provisão sem arrependimento e culto sem verdade. Também aqui existe um contraste entre espetáculo vazio e obediência verdadeira. Os profetas de Baal levantam volume, multiplicam gestos e ferem a própria carne, mas Elias simplesmente repara o altar, organiza a oferta e ora segundo a palavra do Senhor. Um lado confia em performance, o outro lado confia em aliança, um lado tenta arrancar resposta pela exaustão, o outro depende do Deus vivo. Esse contraste é muito atual, porque há ambientes em que a energia humana é confundida com unção, e há momentos em que a pessoa pensa que intensidade emocional substitui santidade. Mas o Carmelo nos lembra que o Deus verdadeiro responde onde há verdade, arrependimento e adoração exclusiva. E repare ainda em algo muito importante: Elias reconstrói o altar em nome do Senhor, como diz 1 Reis 18:32. Isso significa que o centro não era a criatividade do profeta, mas o nome santo de Deus, a reputação do Senhor, a glória do Senhor diante de um povo confundido. Por isso a oração dele não carrega manipulação, não carrega autopromoção e não carrega a tentativa de usar o sagrado para fins pessoais. Elias não torce a verdade para servir sua necessidade, ele se coloca dentro da verdade revelada para que Deus seja conhecido. Há também um detalhe pastoral muito precioso nessa narrativa, porque o povo havia sido seduzido por uma mistura, e mistura espiritual quase sempre parece mais confortável do que fidelidade pura. Manter um pouco do Senhor e um pouco de Baal parecia talvez uma estratégia de sobrevivência religiosa, uma forma de agradar todos os lados, uma tentativa de não romper totalmente com a aliança nem com a cultura dominante. Mas Elias não aceita essa composição: se o Senhor é Deus, sigam-no. Essa palavra continua necessária, porque ninguém vence a mentira que cita coisas sagradas se continuar namorando compromissos secretos com os ídolos do tempo. Depois do fogo, a história ainda caminha para a chuva, e isso fecha a cena com delicadeza soberana. Elias diz a Acabe, em 1 Reis 18:41, vá comer e beber, pois já se ouve o barulho de chuva forte. Ainda que o céu não estivesse despejando nada naquele instante,
a palavra profética já discernia a resposta chegando. Acabe sobe para comer e beber, mas Elias sobe ao topo do Carmelo, curva-se até o chão e põe o rosto entre os joelhos. Que contraste impressionante! O rei segue para o consumo, o profeta segue para a oração. Elias manda o seu servo olhar para o mar, uma vez, 2 vezes, várias vezes, e por 6 vezes a resposta é: não há nada lá, como ecoa 1 Reis 18:43. Mas na 7ª vez o servo diz: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias sabe, o Deus que respondeu com fogo também responderá com chuva. Logo o céu escurece com nuvens, o vento sopra e cai forte chuva sobre a terra. O Senhor não apenas expõe o falso Deus, ele também restaura aquilo que o ídolo nunca poderia dar. Essa história nos entrega um fechamento muito precioso para quem ouviu a mensagem principal até o fim, porque ela mostra que discernimento não existe apenas para desmascarar erro, discernimento existe para conduzir o coração de volta ao Deus vivo. No Carmelo aprendemos que o problema não é somente a mentira descarada, o problema é a mistura religiosa que deixa o altar em ruínas. Aprendemos também que o remédio não é mais ruído espiritual, mas retorno à aliança, reparação do altar e oração que busca a glória de Deus. Talvez haja áreas da sua vida em que o altar esteja precisando ser reparado, talvez você não tenha abandonado completamente a linguagem da fé, mas permitiu divisões internas, dependências ocultas e pequenas idolatrias funcionais. Talvez você diga que confia no Senhor, mas no íntimo ainda busque em outros balins emocionais aquilo que somente Deus pode dar: controle, validação, segurança, rapidez, aprovação ou sensação de domínio. Então o Carmelo sussurra e também confronta: aproxime-se, repare o altar do Senhor, volte ao centro, e deixe o fogo de Deus decidir o que é palha e o que é fidelidade. E aqui está a beleza final: o mesmo Deus que fez o povo declarar: o Senhor é Deus, continua chamando corações divididos ao arrependimento. Ele não precisa de performances ensanguentadas para ser convencido, ele procura a verdade no íntimo, adoração exclusiva e servos que façam as coisas por ordem dele. Por isso, se o deserto de Jesus nos ensina a discernir a mentira vestida de Bíblia, o Carmelo nos ensina a discernir a idolatria vestida de religião. Nas duas cenas, a vitória não está na aparência espiritual, mas na obediência que devolve toda a glória ao Senhor. Então guarde esta última chama no coração, quando muitas vozes se levantarem, quando sistemas religiosos parecerem fortes, quando a maioria parecer intimidar, quando a performance parecer mais impressionante do que a verdade simples, lembre-se do altar reparado, da oração obediente e do fogo do Senhor. Porque no fim, como no Carmelo e como no deserto, a pergunta decisiva sempre será a mesma: quem recebe a sua adoração, e quem define a sua obediência? Se o Senhor é Deus, siga-o com o coração inteiro, e deixe que toda outra voz se cale diante da glória dele.